Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e animados para a nossa aula. Eu sou Euneiana e olha aqui para o lado. Hoje iremos estudar sobre as briófitas e as pteridófitas. Briófita. As briófitas foi o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre, porém dependem da água para a sua reprodução. Como podemos observar na imagem, as briófitas elas vão viver em lugares úmidos. E em lugares úmidos vai haver chuva. Chuva tem gotinha de água, tem vento. Numa que a plantinha está lá toda feliz balançando, uma gota de água termina levando o gameta masculino até o gameta feminino, como você pode observar aqui nesta imagem, as gotinhas de água nos esporos. É importante lembrar que as briófitas possuem duas fases de vida, como podemos observar nesta imagem. Temos a fase dos gametófitos, que é a fase de produção dos gametas, e os esporófitos, que é a fase de produção dos esporos. Então, você pode me perguntar, mas Eunei, por que eles têm dois ciclos de vida? E eu lhes respondo, porque primeiro os esporos precisam ser liberados para a formação do gametófito, né? Então, eu vou ter o gametófito masculino e o gametófito feminino. São esses gametófitos que vão produzir os gametas. E a planta só vai se reproduzir, virar uma nova planta, quando houver a fecundação do gametófito masculino com o gametófito feminino. O gametófito masculino, ele vai liberar o anterozoide, que é flagelado. E ele vai nadando, nadando, nadando até ao gameta feminino, o aosfera. E então uma nova plantinha vai surgir, vai haver a fecundação e uma nova plantinha vai surgir. O grupo das briófitas tem alguns filhos. Os musgos têm características mais folhosas, os antóceros, que têm características mais talosas, e as hepáticas, que têm características mais talosas e folhosas. As briófitas são plantas avasculares. O A na biologia ele é um prefixo de negação. Então, o que significa que as briófitas não possuem vasos condutores. Elas não possuem o vaso condutor, né, de seiva, que vão conduzir água, sais minerais e seiva elaborada, e irá ter o que irá acarretar, né, com que elas tenham um porte menor. Os musgos geralmente crescem em regiões úmidas e abrigadas da luz, o que contribui na sua reprodução. São criptógamas, ou seja, possuem os órgãos sexuais ocultos, sem tubo polínico. As plantas que irão ter pólen, como falei na primeira aula, serão as gimnospermas e as angiospermas. Como elas possuem pólen, irá crescer um tubo polínico. No caso, essas plantas não precisam da água para sua fecundação, mas estudaremos detalhadamente mais à frente nos próximos estudos. Continuando com as briófitas, elas não irão possuir este tubo polínico. Esse tubo polínico é chamado muitas vezes de sifão. Então, como elas não possuem, então elas são assifonógamas. Não possui raiz, caule e folha verdadeiro, nem fruto, né, nem semente. Temos nesta imagem aqui as duas fases importantes das briófitas na vida dessas plantas, né, que são os esporófitos e os gametófitos. O esporófito, nesta fase, vai produzir os esporos e os gametófitos, nesta fase, vai produzir o quê? Gametas. Outra coisa, na briófita, não consideramos que elas possuem caule, folhas e flor, como eu falei anteriormente, porque essas estruturas são conhecidas como órgãos verdadeiros. E nas briófitas, elas possuem
não possuem órgãos verdadeiros. Elas possuem o rizoide, cauloide e o filoide e fazem parte aqui, ó, do gametófito, que é a fase duradoura deste grupo. Nas cápsulas aqui, ó, são produzidos também aqui, ó, os esporos, né, que faz aqui na fase dos esporófitos, que esta fase aqui ela é mais passageira. As pteridófitas são plantas vasculares, diferentemente das briófitas, apresentam vasos condutores de seiva. Como pode-se observar nessa imagem, o xilema para transporte da seiva bruta e o floema para transporte de seiva elaborada. Seiva bruta, ele pega do solo sais minerais, água, elementos químicos e transporta para as plantas. A seiva elaborada, que é cheia de açúcar, proteínas, que vai descer, né, das folhas pelo floema para o resto do corpo da planta. Vale ressaltar que por esta característica das pteridófitas serem vasculares, isso possibilita melhor distribuição de nutrientes pelo corpo da planta. Isso faz com que este grupo aparente um porte mais elevado. Não possuem flores, sementes ou fruto. Sem sementes, a única planta vascular sem semente é a pteridófita, certo? Conhecendo aqui a estrutura das pteridófitas, podemos ver claramente na imagem, elas possuem raiz, caule e folhas. Raiz, caule e folhas. Mas no caso da samambaia, o caule é subterrâneo e por isso chamamos de rizoma. A raiz que vem do caule damos o nome de raízes adventícias. A samambaia inteira é formada por folha. Cada pedacinho da folha é formada por folíolo. E nestes folíolos, com o tempo, começam a aparecer pontinhos, que são chamados de soro. Dentro de cada soro tem o que chamamos de esporângios, que irão formar esporos, e esses esporos serão lançados ao meio. As pteridófitas também dependem da água para sua reprodução. Por isso que elas vivem em ambientes úmidos. A água, ela que é responsável pelo transporte dos gametas masculinos e femininos para que ocorra a fecundação. Trouxe esta imagem no qual nos mostra mais claramente o ciclo de vida das pteridófitas. Eu tenho aqui esta folha inteira de uma samambaia, que é formada por pedacinhos, que são chamados de folíolos, como eu já falei anteriormente, né, nos slides. Nestes folíolos, com o tempo, começam a aparecer uns pontinhos, né, atrás das folhas. Aparecer uns pontinhos. Esses pontinhos são chamados de soro. Dentro de cada soro, tem o que chamamos de esporângios. Se chamamos de esporângios, então o que eles vão formar? Esporos, certo? Os esporos vão dar origem ao gametófito. Esse gametófito, ele é chamado de prótalo. Essa é a diferença das pteridófitas para as briófitas. Nas briófitas, são pedacinhos distintos, plantinhas diferentes. Um indivíduo é macho e o outro é fêmea. Nas pteridófitas, não. Como podemos observar, no mesmo gametófito, eu vou ter a estrutura masculina, o anterídeo, que vai produzir os anterozóides, e vou ter o feminino, a oosfera. E, normalmente, isso aqui fica no substrato. E não conseguimos enxergar essa parte da planta. Não é tão visível como no esporófito. Esses anterozóides, eles vão ser levados por água, Acontece a fecundação. Olha só aqui o zigoto, como fica. E então o esporófito, que é a estrutura responsável
pela produção dos esporos, se desenvolve a partir desse gametófito fecundado, não tem como ter estrutura o esporófito se não haver a fecundação. Para nós termos este esporófito, para nós termos o esporófito, nós tem que haver a fecundação. As pteridófitas musgos crescem em regiões úmidas também e sombreadas, principalmente no interior das florestas. São criptógamas, possuem órgãos sexuais ocultos, assim como as briófitas, e também não possuem tubos poliníferos. Aqui temos uma curiosidade sobre o xaxim, que é uma samambaia gigante que ocorre em uma floresta da Costa Rica. Vale a pena vocês lerem e ter mais conhecimento sobre ela. Aqui do lado temos as samambaia, as avencas e as cavalinhas, que são também exemplos de pteridófitas. Aqui temos as referências que foram utilizadas para esta aula. Obrigada pela atenção de cada um de vocês. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de cada um. Muito obrigada.